Amém, queridos? Então, põe a tua casa em ordem. É claro que a Bíblia não está falando de colocar botas em ordem na nossa casa, não está falando da nossa própria vida. Então, põe a tua vida em ordem. E eu quero estar lendo um texto de 2 Reis, você que trouxe sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler o versículo 1. E você que não trouxe, tá? Como está passando aqui no projetor. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Diz assim o texto: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Queridos, Deus ele manda o profeta Isaías dar uma ordem para o rei Ezequias: põe tua casa em ordem, que você vai morrer. E eu fiquei pensando, se Deus mandou colocar a casa em ordem, porque o camarada ia morrer, imagina para nós que estamos vivos e vamos viver. Aí que Deus quer realmente que nós vivemos com a nossa casa em ordem. Sabe, amados? A gente vai falar um pouquinho disso, mas Deus, através de Jesus Cristo, queridos, Ele quer que nós vivemos, andamos, irmãos. Apesar deste mundo louco que nós estamos, apesar dessa correria, apesar de estamos chegando no fim dos tempos, onde a guerra, onde o ódio, onde as coisas ruins estão mostrando. Mas Deus tem um propósito com o povo dele, e Ele quer que nós andamos em paz. Deus quer que nós vivemos até a volta dele em paz, queridos. E em Cristo Jesus, amado, isto é possível. Sem Deus não é possível, mas com Jesus isso é possível. João 14, no versículo 27, eu vou ler a parte A. O próprio Jesus disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Então o próprio Jesus ele falou: eu deixo a minha paz. Então a paz que nós precisamos está nele, não é a paz que o mundo dá, que as conquistas dá. Agora, queridos, paz em hebraico ele é chamado de shalom. Eu não sei se está aqui, aqui, shalom. Olha o que significa shalom em hebraico. Shalom é um conceito que engloba a totalidade do bem-estar humano e a plenitude da vida, tanto física quanto espiritual. Escuta isso, amados. Quando Salomão, ele constrói o templo, Deus não tinha morado, e Salomão, ele constrói o templo para Deus, e quando Salomão ele termina de construir o templo, a Shalom, a paz de Deus, ela toma todo aquele espaço, ele toma todo aquele templo, a Shalom de Deus vem sobre aquele lugar. Diga assim comigo: nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar. Então quando Salomão ele constrói o templo, a Shalom de Deus, e aquele lugar, ele se torna perfeito. Agora, irmãos, hoje nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. E a primícia da Shalom de Deus, ela vem sobre nós. A mesma primícia da Shalom que veio sobre o templo que Salomão construiu, ele vem sobre nós. E nós podemos viver nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Se o Espírito encheu aquele lugar com a Shalom de Deus, imagina nós hoje que somos a morada dele. Por isso que nós temos que viver desta maneira, a Shalom completa de Deus. E eu quero estar nesta noite, eu não quero estar falando sobre o rei Ezequias, eu não quero estar falando aqui de teologia, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero estar passando aqui uma jornada pelas nossas vidas. Eu quero entrar em cada área das nossas vidas, para a gente encontrar se há algo quebrado, se há algo faltando, ou se há algo fora do lugar. Porque a Shalom de Deus, ela habita
em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós temos que essa paz viver em nós. E sabe, queridos, coisas pequenas faz a gente perder a shalom de Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Vamos começar aqui, colocando em ordem as nossas prioridades. Colocar em ordem, prioridades. O que tem sido as prioridades da sua vida? Isso aqui pode estar roubando a shalom de Deus na sua vida. Quem tem tomado o primeiro lugar na tua vida? Pastor, como que eu sei o que tem, qual é a minha prioridade? Como que eu descubro isso? Primeira coisa que a gente descobre, querido, aquilo que eu gasto mais tempo. Aquilo que eu gasto mais tempo hoje é a prioridade da minha vida. Efésios 5, versículo 15 e 16 diz: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Como eu tenho gastado o meu tempo? É a minha prioridade. Hoje no celular, vem lá uma quantidade de horas que você usou lá. Vê lá quantas horas que você usou o celular. Vê o tempo que você teve de Bíblia e vida com Deus. Vê o tempo que você ficou na televisão. Vê o tempo que você ficou assistindo um esporte. E nada disso é pecado, irmãos. Nada disso é pecado. Sabe, ver celular é pecado? Não. Mas se eu ver demais, eu preciso colocar em ordem, porque está em desordem. Ele virou prioridade na minha vida. Jogar futebol é pecado? Não, jogar futebol não é pecado. É bom, faz exercício. Mas o cara que joga 4, 5 vezes na semana está em desequilíbrio. Ei, você está jogando 4, 5 vezes na semana futebol, está em desequilíbrio. Não é que é pecado, mas precisa colocar em ordem. Está tomando algum lugar. Então a prioridade naquilo que eu gasto o meu tempo tem sido a prioridade na minha vida. Eu preciso corrigir isso, queridos. A shalom de Deus, ela tem que encher, não pode estar em desequilíbrio. Outra coisa que eu descubro que é a prioridade da minha vida, naquilo que eu coloco, que eu dedico mais esforço, naquilo que eu coloco mais força. Já percebeu, queridos? Já percebeu que para orar, nós não colocamos tanta força? Já percebeu? Qualquer coisinha a gente já desiste de orar. Eu estava ali, mas não consegui orar, minha mente vagou. Eu me desanimou, eu cansei. Prioridades. Você já percebeu que às vezes a gente não consegue ler a palavra de Deus? Eu começo a ler a palavra, eu desanimo. É aquilo que a gente tem prioridade, eu coloco força. É assim que eu descubro que é a prioridade na minha vida. Quanto mais tempo eu gasto, e naquilo que eu coloco, mais força. Então, queridos, eu vou estar falando aqui alguns pilares que nós precisamos colocar em ordem em nossa vida, para que a shalom de Deus, ela enche o tempo que é o Espírito Santo, e nós possamos viver em paz. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E o primeiro pilar que eu quero falar nessa noite contigo é o pilar de Deus. Vida espiritual. Põe em ordem a sua vida espiritual. Põe em ordem. Deus está dando recado para nós hoje. Põe em ordem a sua vida espiritual. Mateus 6,33, um versículo conhecido da igreja. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Você começou a ler a Bíblia um dia e você parou. Deixa eu ver aí o seu, como é que chama lá? A gente vai lendo, vai riscando lá, como é que é o nome mesmo? Esqueci.
Não, que tem os textos da Bíblia que a gente vai. O plano de leitura. Deixa eu ver seu plano de leitura aí. Está lá no comecinho. Coloque em ordem. Coloque em ordem a leitura da sua Bíblia. Coloque em ordem a sua vida espiritual, queridos. Põe em ordem. Talvez você começou a ler a Bíblia, já parou. Talvez você falou, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Está lá em Gênesis. Põe em ordem. Põe em ordem a tua vida espiritual. Talvez esse ano você fez um propósito de oração. Vou vir no amanhecer com Deus. Até hoje você não apareceu. Estou te esperando todo dia na porta. Você não apareceu. Talvez você fale, olha, esse ano eu quero orar, eu quero acordar de madrugada, eu quero acordar 3 horas. Coloque em ordem a sua vida espiritual. Deus está dando uma ordem para nós. Põe em ordem a sua vida espiritual. Quantos jejuns você fez esse ano? Ah, não consigo fazer jejum, me dá dor de cabeça. Irmão, jejum, quando você sente dor de cabeça, quando você sente mal-estar, ele está eliminando as coisas ruins, tanto do seu corpo como da sua vida emocional e espiritual. Se você não sentir nada, não é jejum. O corpo está eliminando todas as toxinas, tudo que é ruim do seu corpo, e o espírito está mandando embora tudo que é ruim também. Aí vem mal-estar porque a carne não quer. A carne não quer que você faça jejum de jeito nenhum. Coloque em ordem sua vida espiritual, meus queridos. E a obra de Deus. Esse ano eu vou fazer algo para Deus. Está acabando o ano, irmãos. O que nós temos feito para Deus? Põe a tua vida em ordem. Põe a tua vida espiritual em ordem. Queridos, nós precisamos nessa noite decidir, queridos. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar na minha vida espiritual. A Shalom de Deus tem que se manifestar na minha vida espiritual. Sabe, eu não posso ter uma vida totalmente desorganizada na minha vida espiritual. Queridos, há pessoas que vão na igreja, as igrejas estão cheias. Palavras que você vai ser abençoado, você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico, você vai prosperar. Isso aí enche igreja. Mas o que Deus quer, queridos, é que nós tenhamos uma vida espiritual regrada, dedicada, esforçada. Sabe, queridos, a Bíblia fala, o próprio apóstolo Paulo falou, é com muito esforço, com esforço que entra no reino de Deus. O reino de Deus não é para qualquer um não, irmãos. Não é para qualquer um não. Entrar numa igreja evangélica é para qualquer um. Entrar no reino de Deus não é para qualquer um não. É com muito esforço. Então, vamos começar com o primeiro pilar hoje. Deus coloca em ordem a sua vida espiritual. E as outras coisas serão acrescentadas. Essa ordem, ela não pode ser mudada. Ou Deus está em primeiro lugar, ou Ele não está na nossa vida. Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele quer o meu tudo. Ele quer o seu tudo. O segundo pilar é você mesmo. Eu como pessoa. Eu não estou falando aqui de uma forma egoísta, altruísta. Mas sabe, amados, tem um texto aqui de 1 Timóteo 4,16. Primeiro Timóteo 4,16 diz: cuide de vocês mesmos. Cuide de quem? De você mesmo. E da doutrina. Continua nesses deveres. Cuida de você e da doutrina. Porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como os que te ouvem. Então o apóstolo Paulo ele manda uma mensagem para Timóteo: ó, cuida de você mesmo e da obra de Deus, para que salva tanto você como aqueles que te ouvem. Então, queridos, o que ele quer dizer? Eu preciso ser egoísta? Não. O que ele quer dizer é que um cego não pode guiar outro cego. Não adianta, um cego não pode guiar outro cego. Um fraco, ele não pode carregar um outro fraco. Um perdido, ele não pode dirigir um outro perdido. Então, queridos,
Quando ele fala isso, ele está falando, ei, você precisa buscar para você poder ajudar as outras pessoas. Eu não posso negar, queridos, a minha saúde, eu não posso negar a minha busca, eu não posso apenas para servir os outros. Eu preciso também colocar a minha vida, o meu eu, em ordem. Vamos começar algumas partes aqui. Tem pessoas, eu creio que eu incluo um pouco nisso, que não liga muito para a saúde, que não procura fazer um exame, que não procura para ver como é que está ali essa máquina chamada corpo. Meu irmão, se você não estiver bem, eu sempre gosto de falar, uma Ferrari, ela é equipada com tanta tecnologia, mas se o pneu, que é de borracha, não tiver bom, ela não vai conseguir andar. Então não adianta nós termos o tempo do Espírito Santo e falar em línguas e profetizar e curar, se essa máquina chamada corpo, irmãos, não estiver bem, sem saúde, você não consegue nada. Então nós precisamos olhar para nós mesmos e colocar o nosso eu, a nossa vida em ordem. Agora, Deus falando assim, coloca a tua vida em ordem. O teu corpo, coloca a tua vida em ordem. Como é que está aí, meu irmão? Sabe, queridos, tem pessoas que falam, é muito caro você comer bem, é muito caro você fazer um exercício, é muito caro você talvez tomar um suplemento. Irmãos, nada se compara a gastar com remédio. Às vezes nós não queremos gastar com saúde, aí nós vamos gastar com a doença. Então é melhor nós gastarmos com saúde do que depois gastar com a doença. Se eu fazer suco em casa, é muito caro espremer laranja, aí eu vou tomar Coca-Cola. Depois que você vai gastar para reverter isso, vai ser muito mais caro. Muito mais caro. Vou comer uma fruta, aí eu vou comer doce. Açúcar é do diabo, irmãos. Foi o diabo que fez o açúcar, viu? Isso aí entra no nosso corpo para arrebentar com tudo. Quando você for comer açúcar, falar, açúcar é do diabo, para você não comer mais. É sério, queridos. Não tem um benefício que esse trem faz na nossa vida, o açúcar. Então, queridos, nós precisamos olhar para a nossa vida. Põe em ordem a tua vida, põe em ordem a tua saúde. Você sabia que o sedentarismo mata mais do que o câncer? O sedentarismo, ele gera diabetes, ele gera obesidade, ele gera problemas cardíacos, depressão. Hoje nós não queremos fazer mais nada, irmãos. Se a gente perder o controle da televisão, a gente assiste algo que a gente nem quer, porque a gente não quer levantar para trocar de canal. De tanto que nós estamos vivendo o sedentarismo. O nosso corpo, ele foi feito, irmãos, para movimentar. Quem é da minha idade aí sabe, nós andávamos, corria, vivia, ia embora para casa à noite, brincando, correndo. Hoje as crianças não querem mais isso. Hoje as crianças não querem mais uma bicicleta. Nosso sonho era ganhar uma bicicleta. Hoje as crianças querem um tablet, querem um celular, querem algo que não precisa fazer exercício. Sedentarismo. A vida emocional. Deixa eu dizer algo, queridos. Nós precisamos de margens para viver. A vida emocional, muitas nossas, está vivendo no limite, porque nós tiramos as margens da nossa vida. Nós estamos andando no limite. No limite. Então, às vezes, tem pessoas que não sabem falar não. Você pode fazer isso? Pode. Você pode fazer isso? Posso. Posso. Aprenda a falar não. Hoje eu não posso. Hoje eu não posso. Nós precisamos andar com margem em tudo, queridos. Até mesmo a vida financeira, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, mas a gente tem que ter margem em tudo, eu tenho que deixar um espaço. Eu saio da minha casa, eu sei que da minha casa, do meu trabalho, eu gasto 15 minutos. Se eu sair com 15 minutos, eu vou ter um caminho de paz? Não. Hoje essa Marta está cortando toda a cidade, né? De repente você está indo, nossa, olha aqui meu caminho. Não, você que não saiu com margem, você perde a sua paz.
De repente acontece alguma coisa, tem que dar uma volta, você perde a sua paz, você perde o shalom de Deus que é derramado nesse tempo, que é o Espírito Santo. Então nós precisamos andar com margem em tudo na sua vida, queridos. Não podemos andar no limite, o nosso corpo não aguenta o limite o tempo todo. Nós precisamos ter descanso. Agora escuta isso, irmãos. O descanso, quando Deus ele fez todas as coisas, ele descansou no 7º dia. O descanso significa contemplação e não culpa. O que é ter uma vida produtiva, um dia produtivo? É cumprir aquilo que eu planejei fazer naquele dia. Por exemplo, se eu planejei um dia descansar, falei, esse dia eu não vou fazer nada, eu vou descansar. Se eu fazer alguma coisa, se eu trabalhar, foi produtivo? Não, eu não cumpri aquilo que eu planejei. Então, às vezes, nós vamos descansar, nós ficamos com culpa. Não pode ter culpa, nós precisamos, no descanso, contemplar. O tanto que eu trabalhei, o tanto que eu fiz, agora é o momento de eu descansar. Meu irmão, todos nós precisamos descansar. A terra precisa descansar, tudo precisa descansar. Nós não podemos viver neste mundo louco sem descanso, queridos. Nós não aguentamos isso. Esses dias eu vi um testemunho de um pastor que estava em Israel e estava figo, né? Ele foi numa época de figo, ele falou que tinha alguns lugares que o figo era bonito, enorme, e outros figo fraquinho, assim, sem expressão. E ele perguntou, por que assim? É da mesma terra, da mesma região. Ele falou, a terra descansa, o outro não respeitou isso. E a terra, ela cobra, chega um dia. O nosso corpo cobra um dia. Coloca o teu corpo em ordem, a tua vida em ordem. Nós precisamos ter tempo para nós mesmos, irmãos. Acho que a senhora não está aqui, mas ontem eu estava de manhã orando aqui, e eu comecei a conversar com a senhora, ela parou, ela falou, eu não tenho tempo para mim, não tenho tempo para nada. Eu falei, a senhora precisa ter tempo para a senhora. A mulher precisa ter tempo para fazer a unha, dar uma mudada no cabelo, fazer alguma coisa, o homem tem que ter um tempo para ele. Nós precisamos ter tempo para nós mesmos, queridos. Estamos vivendo sem tempo, nem para nós, nem para os outros, precisamos ter tempo para nós. Então Deus ele dá um recado, coloca a tua vida em ordem, nada faltando, nada quebrado, nada falta no lugar, vai ver a sua saúde, passeia, se diverte, descansa, temos que trabalhar, temos que fazer a obra. Meu irmão, se você vir aqui na igreja todo dia, que você está aqui, e sem tempo, você está errado. Estou fazendo a obra, você está errado. Fazer a obra é pecado? Não, mas você está em desequilíbrio. Você está em desequilíbrio. Eu quero tocar, eu quero ser diácono, eu quero ser obreiro, eu quero estar na escolinha. Isso é desequilíbrio, isso não é bênção para ninguém. Se alguém falou que você tem que fazer tudo isso, não é bênção para ninguém. Ficar sentado não é bênção, mas querer fazer tudo também não é bênção para ninguém. Não é pecado, mas está em desequilíbrio. E Deus fala, coloque em ordem. Escolhe algo, 1 ou 2, faça com excelência. Outro pilar que eu quero falar aqui, queridos, que o tempo voa. O terceiro pilar, família. Põe em ordem a sua família. Se alguém, 1 Timóteo 5,8, maravilha. 1 Timóteo 5,8 diz, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, este negou a fé e é pior que os descrentes. Eu já vou te dizer algo, queridos. Estar organizado é diferente de estar em ordem. Escuta isso. Estar organizado é diferente de estar em ordem. A pessoa fala, na minha casa não tem briga. Lá ninguém briga, lá não tem discussão. Mas também tudo mortos. Ninguém conversa com ninguém. Ninguém fala com ninguém. Não tem briga, mas também não há diálogo. Eu e minha esposa não brigamos de jeito nenhum. Mas também não se conversa. Está organizado? Tá, mas não está em ordem. É melhor ter uma discussãozinha de vez em quando, mas ter o diálogo, ter a comunicação. Lá em casa nós não devemos nada para ninguém. Está tudo organizado, mas também não compra nada. Não prospera. Não consegue juntar dinheiro. Está organizado, mas não está em ordem. Nós precisamos prosperar.
Nós precisamos crescer. Então, às vezes, você olha uma coisa organizada, mas ela pode estar, pode não estar em ordem. Vamos começar aqui, queridos, para a gente colocar a nossa casa em ordem, no casal. Vida conjugal. Você que é casal, como é que está a sua vida conjugal? Vida sexual com a esposa. Coloca a tua casa em ordem. O casamento, queridos, ele envolve vida sexual, vida conjugal. Como é que está a sua vida conjugal? Como é que está você e sua esposa? Como é que vocês estão vivendo? Você precisa colocar em ordem. A nossa família, a nossa casa, querida, é a manifestação de Deus, é o projeto de Deus. E lá tem que ter a manifestação do Espírito Santo agindo, principalmente no casal. Como é que está? Põe em ordem. Como é que está relacionamento, amor, respeito? Talvez você está aqui e sua vida, você e sua esposa, vive daquele jeito. Talvez você, pessoas que nos ouvem, o casamento está daquele jeito. Põe em ordem seu casamento. Põe em ordem sua vida conjugal. Tudo começa ali, o casal, uma só carne. Se uma só carne não conseguir viver junto, irmãos, não é uma só carne. Precisamos colocar em ordem, porque muitos casamentos estão sendo destruídos. Porque não coloca em ordem. E os filhos? Será que temos cuidado dos nossos filhos, irmãos? Nós que temos filhos aí, né, chegando à adolescência, adolescente, jovem, você consegue falar 3 nomes dos melhores amigos do teu filho? Será que nós temos olhado com quem nossos filhos andam? Será que nós temos cuidado com quem nossos filhos conversam no celular? Você sabe o que o seu filho viu no celular essa semana? Você sabe o que o seu filho viu essa semana no celular? O que ele conversou, o que ele olhou? Temos cuidado dos nossos filhos, irmãos, porque se nós não cuidarmos, o diabo ele vai cuidar por nós. O mundo vai cuidar. O mundo vai adotar. Coloque em ordem a sua vida com o teu filho. Quanto tempo faz que você não tem um tempo de qualidade com o teu filho? Quanto tempo faz que você fala, filho, filha, vamos passear, vamos jogar um futebol, vamos passear no shopping? Um tempo de qualidade. Quanto tempo faz que você não chama o teu filho para fazer um piquenique? Não tem dinheiro? Não, tem vários lugares aqui nessa Tuba. Compra lá um lanchinho lá, forra lá. Memória afetiva. Será que os nossos filhos têm memória afetiva de nós? Não é o brinquedo caro que você vai dar que dá memória afetiva. Não é o celular caro que você vai dar que traz memória afetiva. Afetivo vem do nome de próximo, comunhão, demonstração de amor. Não é em objetos. O que você dá hoje de brinquedo, amanhã quebra e nem lembra mais. Agora, o que você dá de afeto, de amor, é memória afetiva, ele não vai esquecer. Quanto tempo faz, queridos? Põe a tua casa em ordem. São os nossos filhos, são as nossas heranças. Os filhos, quanto tempo faz que você não tem honrado os seus pais, respeitado os seus pais? Ei, põe a tua casa em ordem, você que é filho. Irmãos, eu vou falar algo agora aqui, mas não é para me glorificar, sabe? Né? Falo para você, eu sou o mais fraco de todos, mas todo sábado, minha esposa está aqui, ó. Todo sábado, eu vou na casa da minha mãe e eu limpo a casa inteira. Sábado passado, eu fui às 2 horas, saí de lá 8 horas da noite. Lavei a casa de ponta a ponta. É minha mãe. Enquanto ela estiver viva, eu vou fazer isso. Sábado à tarde eu dou para minha mãe. Porque ela não aceita que ninguém vai lá fazer faxina, então eu vou lá e faço. Então, filhos, você que está aqui, quanto tempo faz que você não honra teu pai e tua mãe? Que você não cuida dos seus pais? Põe tua casa em ordem.
Deuteronômio 5,16. Honre o seu pai e sua mãe. Aqui fala se o pai e a mãe é bom? Não. É pai e mãe. Honre seu pai e sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vai bem com vocês na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Coloca a sua família em ordem. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar da nossa família. Outra área que eu quero estar falando, outro pilar. Vida financeira. Põe a tua casa em ordem. Eu sei, queridos, que todos nós podemos passar por desertos na nossa vida e deserto é passar. Se você está passando, crê em Deus que você está passando, já passei. Todos nós podemos passar, mas deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. Agora nós precisamos colocar em ordem, queridos, algumas coisas simples. Cuidado com o consumismo. Cuidado. A cada momento estão oferecendo coisas novas. Você compra hoje, amanhã já não serve mais. Ei, peraí. Até ontem era bom, hoje não presta mais. Cuidado com o consumismo. Será que nós temos comprado aquilo que nós precisamos? Ou nós compramos porque está na moda? Ou porque é o lançamento? Será que nós precisamos comprar muitas coisas que nós compramos, queridos? Esses tempos atrás, uma mãe, um pai, uma mãe, ela ganha pouco. Comprou um celular em 10 vezes para uma criança. Se endividou por causa de um celular para uma criança em 10 vezes. Irmãos, havia necessidade disso? Então tem coisas que não há necessidade de nós comprarmos, tem coisas que não há necessidade, mas porque a moda, é porque a gente tem que pressionar os outros, nós acabamos endividando. Então nós precisamos colocar em ordem a nossa vida financeira. Põe em ordem a tua vida financeira. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A shalom de Deus, a nossa vida financeira. Eu posso não ter tudo que eu quero comprar, mas eu tenho paz. Eu tenho paz. Nós não podemos trocar isso. Nós queremos mostrar para pessoas que nós não conhecemos, que nem gostam de nós, mas nós queremos mostrar que eu tenho o último lançamento do celular, que eu tenho o tênis da moda, que eu tenho a calça da moda, que eu tenho a roupa da moda, que eu tenho o carro que todo mundo tem. Põe em ordem a tua vida financeira, meu querido. E eu não estou dizendo que você não tem que comprar aquilo que você deseja, se você tem condição. Compre mesmo. Faça uma planilha. Queridos, eu tenho uma planilha que eu faço todo ano, do começo do ano até o fim do ano. Se você falar o que eu gastei, quanto você gastou o ano passado no mês de outubro? Eu tenho lá certinho, mês a mês, o que eu gasto, o que entra e o que sai. Certinho. Mês a mês, faça uma planilha. Se você ganha 1.000, você não pode gastar mais do que isso, irmãos. Vai te trazer problema. Põe em ordem a tua vida financeira. Não há mágica, não há segredo. É conta. Provérbio 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba em miséria. Planejam. Você quer conseguir algo? Planeja. Elabora planos, projetos, coloca alvos, metas. Sabe, tem mês que você tem que chegar e falar, olha, esse mês não vamos poder comer a pizza. Esse mês não vamos comer o lanche. Esse mês nós vamos economizar, porque nós temos um alvo, porque nós temos uma meta. Você entende isso, queridos? É colocar em ordem. Eu não estou falando de ser alguém mesquinho, não, mas a gente colocar em ordem. Sabe, não é todo fim de semana comendo lanche, comendo pizza e a vida bagunçada, como algumas pessoas falam. O importante é gastar mesmo, né? Quando estou vivo. Nada disso, querido. Isso é para pessoas fracas. Nós precisamos planejar, elaborar.
planejar a nossa vida financeira. Põe em ordem a tua vida financeira, queridos. Procura se alinhar com Deus. E eu quero encerrar, queridos, com o quinto pilar aqui. É um texto um pouquinho mais longo. Põe em ordem a tua vida, que nós chamamos de vida social. Que a nossa vida privada virou vida social. Eu quero estar lendo um texto de Isaías 39, versículo 1 e 6. Isaías 39, versículo 1 e 6. Falando do rei Ezequias, que nós começamos a falar dele no início. Naquela época, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque souberam da sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhe o que havia em seus depósitos: a prata, o ouro, as especiarias, o óleo fino, todo o seu arsenal e tudo que encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, em todo o seu reino, que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou: o que aquele homem disseram? E de onde vieram? E ele respondeu: de uma terra distante. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. Queridos, nós precisamos colocar em ordem a nossa vida social. Sabe, amados, eu tenho uma dificuldade de postar coisas da minha família, da minha casa. Mas hoje, queridos, está demais. Eu não estou falando para pessoas direto, tá? Estou falando que veio de Deus no meu coração e não vejo sua rede social, tá? Não estou falando para você direto, mas estou falando para todos nós vindo de Deus. Cuidado com aquilo que você mostra. A pessoa vai fazer um churrasco. Ele tira uma foto da carne e põe na rede social, meu irmão. Para que isso? Para que isso? A pessoa está lá em família, algo privado, coloca toda hora uma coisa nas redes sociais. Põe em ordem isso, queridos. Esse rei, ele mostrou tudo que ele tinha, ele abriu a porta. E o profeta falou: você vai perder tudo. Meu irmão, tem coisas que nós não podemos expor desse jeito. O cara expõe a mulher dele, a mulher está na piscina, ele tira uma foto, põe nas redes sociais. Está à venda? Você está oferecendo? A criança tira a foto da hora, coloca nas redes sociais. Eu sei que nós queremos, às vezes, colocar para as pessoas que nós amamos, para os nossos conhecidos, mostrar as coisas que nós vivemos, tal. Mas cuidado, irmãos, tem coisas que nós não podemos ficar toda hora abrindo a nossa casa, os nossos tesouros, a nossa família. Precisamos colocar em ordem as nossas redes sociais. Sabe, tem coisas que nós não podemos ficar mostrando. É o nosso campo de lentilha, é aquilo que Deus nos deu, e nós precisamos defender, nós precisamos proteger. Precisamos colocar em ordem. Sabe, hoje se perdeu a vida privada e virou a vida social. Tem pessoas que ele vai viajar e ele não quer saber se tem algo bonito para ela ver. Ele quer saber que ele está mostrando para alguém. Ele quer saber se alguém está vendo onde ele foi. Ele não quer curtir aquele lugar. Ele quer mostrar que ele está lá. Tem pessoas que ele vai ajudar alguém, irmãos, ele tira uma foto ajudando, para colocar nas redes sociais, para mostrar que está ajudando alguém. E a Bíblia diz: quando a sua mão esquerda dá, que a direita não fique sabendo. Coloque em ordem, irmãos. Eu não estou falando para você não colocar nas redes sociais, não estou falando que você não tem, mas tem momentos que é privado. O momento da sua refeição é privado. O momento da sua comunhão com a família é privado. Se você quer passear, colocar, claro que aí Deus vai falar do teu coração, né? Nós não estamos aqui para colocar regras na tua vida, na tua casa, mas a palavra de Deus põe em ordem. Põe em ordem. Cuidado que você mostra. Nem todo mundo que vai nas suas redes sociais olhar o que você colocou
ama a sua vida. Nem todo mundo. Na verdade, a maioria. Porque eles vão olhar inveja de você. Então, põe em ordem. Queridos, a palavra de Deus para nós é essa. Põe em ordem a tua casa. Como eu disse, quando Salomão ele fez o templo, a Shalom de Deus veio sobre aquele lugar. Nós somos o templo do Espírito Santo. A primícia, Shalom, ela quer habitar em nós. Sabe, queridos, pequenas coisas que nós precisamos organizar, são coisas quebradas que nós vamos deixando. Aonde vai ter alguma coisa desarrumada, aonde a gente vai ter alguma coisa fora do lugar, aonde a gente vai ter alguma coisa faltando em nossa vida, sabe? Sabe tudo isso, queridos? Nosso relacionamento, eu não posso ir num lugar porque eu não converso com a pessoa. Eu não vou num lugar porque eu não gosto de tal pessoa. Porque eu não gosto daquele lugar, porque eu não gosto daquele. Essas coisas, sabe, são coisas quebradas que nós não arrumamos. É curso que nós começamos, nós não terminamos. É relacionamento que nós não damos fim. Nós precisamos ir fechando ciclos. Nós precisamos ir fechando todas as portas da nossa vida. Onde eu passo, tem que fechar a porta. É desperdício da nossa casa. Você sai da sala, deixa a luz acesa. Entra na cozinha, deixa a luz acesa. Onde você vai, tudo isso é desperdício que tira a nossa paz, que traz gasto. Nós precisamos viver uma vida de paz organizada, meu irmão. Coloca a tua casa em ordem. Amém, queridos?